Boa noite, e para quem está em outros países, boa tarde, bom dia. Eu sou Paula Mishima, curadora de assuntos relacionados ao Japão, da CEASIA UFPE, e hoje estamos aqui para participar do Geeknário 2023, que é uma parceria entre o Lastrega Studio e a CEASIA UFPE. O Geeknário é um seminário sobre cultura geek, que pretende reunir a comunidade geek para refletir em torno de discussões desenvolvidas através de estudos acadêmicos produzidos na área. O evento foi idealizado no ano de 2021, durante a pandemia da Covid-19, e pretende divulgar os estudos acadêmicos produzidos e expor as temáticas e discussões relevantes para a comunidade geek. Além disso, também possibilitar a interação da comunidade geek no Brasil inteiro, talvez no mundo, acadêmica e não acadêmica, através da plataforma online. O encontro de hoje vai funcionar da seguinte forma: primeiro, nós vamos ouvir os estudiosos falarem sobre os estudos desenvolvidos, e, em segundo momento, os palestrantes vão poder responder as eventuais perguntas que vocês vão deixar no chat, que podem já começar mandando aí no YouTube da plataforma, e em que o evento vai ser transmitido ao vivo para todo mundo. Esse ano, o evento tem como tema Identidade Geek e Sociabilidades, e hoje vamos nos debruçar sobre a temática A Cultura dos Games. A mesa está composta por Ju Nunes, Juliana Queiroz, Agatha Kimura e Camila dos Anjos. A Agatha está enfrentando algum problema de conexão e vamos aguardar até o momento dela apresentar, vamos torcer para que ela consiga, né? Por hora, nós pedimos desculpa pela ausência dela nessa introdução. Sejam todos bem-vindos, né? Muito obrigada pelo convite que vocês aceitaram para participar. Então, depois dessa introdução, eu gostaria, então, de agradecer novamente pela presença, pedir que fique, então, para fazer a primeira apresentação a Giovane Nunes, né, que é a Ju Nunes, que é graduada em Direito pelo Centro Universitário de Volta Redonda. Não! Ah, desculpa. Eita, desculpa, Ju. Eu recebi aqui errado o seu mini currículo, então eu vou fazer assim, eu vou deixar o espaço para você se auto-apresentar, tá bom? Peço desculpa, Tá. gente. E a palavra é sua, você pode fazer a sua apresentação, né? Sua curta apresentação, auto-apresentação, e já iniciar seu seminário, tá bom? Boa noite, gente. Meu nome é Ju. Então, basicamente, E até agora nós não conseguimos nem contato com ela, né? Então nós vamos passar para a quarta pessoa que compõe a mesa, né? Será agora a terceira, é a Camila dos Anjos. Ela é graduada em Letras, Língua e Literatura Japonesa pela Universidade Federal do Amazonas. Tem proficiência em língua japonesa, kanji e japonês bilíngue. Ela é também professora do curso online Nihongo no Tomodachi, que vocês podem procurar aí no Instagram, né? A gente vai compartilhar aí nos comentários, @Nihongo no Tomodachi. Então, nessa mesa, além de monitorar as discussões, ela vai apresentar para a gente o seu estudo Okami e mitologia japonesa, a associação dos personagens do jogo com elementos da mitologia e do folclore japonês. Camila, muito obrigada pela sua presença e a palavra é sua. Obrigada, Paula. Então, eu vou abrir aqui meu slide, né? Peraí. Meu nome é Camila, né? Como ela falou. E eu fiz esse meu TCC em 2020, né? Terminei em 2020. Eu falei sobre esse jogo porque quando eu estava nas minhas aulas de literatura japonesa e cultura japonesa, sabia aquele estalo que dá na cabeça? Nossa, eu já vi esse nome desse personagem em algum canto. Então, foi o que aconteceu. Aí eu resolvi fazer sobre esse joguinho. Vamos começar agora. O problema que a gente encontrou, né, foi quais os personagens do jogo, né, que estão realmente presentes na cultura tradicional japonesa
ou são simplesmente inspirados nela. O qual o jogo se distancia da mitologia e do folclore japonês por visar a jogabilidade e o entretenimento. E as semelhanças dos personagens com os da mitologia e com os do folclore japonês. E visto que o jogo visa o entretenimento e a jogabilidade, quais adaptações foram realizadas? As hipóteses, né? Foi o aproveitamento da narrativa tradicional, além dos nomes, para saber se tinha alguma coisa a ver, né? Inevitavelmente a adaptação por conta da jogabilidade, e se alguns personagens que eram aparentemente só do jogo, né, podem ter inspiração em alguma dessas histórias também. A justificativa, né? E esses autores, Zoro, Ogaz e Ferrer, eles já trabalharam sobre o jogo, né? Mas só que nenhum dos trabalhos deles foram sobre personagens. E também o jogo foi trabalhado em alguns lugares que não são acadêmicos, né? Como em inglês, que era só um portfólio, Marinello, que fala só de alguns personagens, e Carter e Sudoku, que tem artigos publicados em sites para fãs. O objetivo geral era analisar os personagens de Okami, a fim de verificar como se dá a associação destes com a mitologia e do folclore japonês. Identificar os personagens do jogo e caracterizá-los dentro da narrativa. Associar personagens e narrativas das quais derivam a fim de verificar até que ponto são semelhantes à mitologia e ao folclore japonês. Classificar os personagens originais do jogo conforme os arquétipos de jogos. E analisar os personagens escolhidos a fim de demonstrar se a função deles de fato é a mesma das histórias originais e como a transposição de uma narrativa já existente para um jogo pode afetar os personagens e a própria história. Para referencial teórico, eu usei esse Game Development Essentials, da Marianne Krauss e Jenny Novak, e O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Também fiz a pesquisa bibliográfica e coletei informações pela versão em inglês do jogo do PlayStation 4, que era o que eu tinha, né? Fiz a transcrição da narrativa, vi a gameplay no YouTube, usei o livro de artes do jogo e o corpus da proposta foi delimitado com os personagens mais relevantes de acordo com a pesquisa. Aí eu selecionei 11 personagens de acordo com sua relevância na narrativa e ou para a pesquisa, sendo 2 referentes à mitologia, 5 ao folclore e 4 que a gente vai dizer que é original. O critério de escolha foi de acordo com a participação no jogo e com as narrativas mais conhecidas dos contos antigos japoneses, os Mokashibanashi. Para isso eu tive que pesquisar o que era folclore, o que era mitologia e explicar. Então, vamos lá. Segundo o dicionário Hoaz, o folclore é um conjunto de tradições, artes, conhecimentos e crenças populares de um povo ou grupo transmitidos oralmente. Cultura popular. Luiz da Câmara Cascudo diz que é a cultura do popular tornada normativa pela tradição e que seus elementos característicos são antiguidade, persistência, sobrevivência, conservação, anonimato e oralidade. Aí, Bascom separa o folclore em 3 categorias: contos populares, mitos e lendas. Um mito, né? O Eliade, Michel Eliade, define o mito como o mito conta numa história sagrada, relata como graças a façanhas dos seres sobrenaturais, uma realidade chega à existência. Portanto, é sempre uma narrativa de criação. É uma história verdadeira e possui caráter sagrado. São contados somente em um ápice de tempo sagrado. Levi-Strauss fala que os mitos não têm autor. Eles só existem encarnados numa tradição. Quando o mito é narrado, os ouvintes individuais recebem uma mensagem que não vem de parte alguma. Por essa razão, lhe é atribuído uma origem sobrenatural. As funções do mito, né? De acordo com o dicionário de mitos do Brunel, o mito é narrativo, explicativo e revelativo. Já Rodrigues diz que as funções do mito são cosmológica, mítica, porque explica as dificuldades que todos vivem, sociológica,
porque usa a visão do mito para explicar estruturas sociais e psicológica ou pedagógica, porque guia o ser através de vários estágios da vida. Então, a Rodrigo cita Faleiro, dizendo que os textos do tipo mitológico estão no Japão intimamente relacionados à cosmogonia e conceitos políticos, que é a fundação do mundo, da nação, do Estado, da cosmogonia, da figura imperial, etc. E abrangem questões que afetam diretamente todo o conjunto social. Nas sociedades mais avançadas, as mitologias foram reinterpretadas, além de sofrerem a influência de outras culturas, fazendo com que elas se tornem ricas e se transformem ao longo dos séculos. Para separar mito de conto, né? A diferença é que, para Eliade, contos e fábulas são as histórias falsas, pois não modificam a condição humana. Brunel diz que, para os irmãos Grimm, o conto deriva do mito, mas não possui caráter sacro para determinados tipos de povo. Albert Weselski diz que o conto vem antes do mito, pois os Umashin seriam narrações explicativas a partir das quais as lendas, os mitos e todas as outras formas de relato se constituem. O Vladimir Prop diz que o mito e o conto têm a morfologia igual, mas a função social é diferente. O mito é sempre mais antigo que o conto. Quando seu herói perde seu nome e o relato perde seu caráter sacro, o mito e a lenda viram conto. Então, o conto maravilhoso nasce depois do mito. E o Levi-Strauss fala que o conto utiliza-se de oposições locais, sociais ou morais, ou seja, o mito amplia o criar no conto. Neste, a mudança é suscetível, assim, o conto de fadas mascara o mito a fim de protegê-lo. Então, o Joseph Campbell, ele disse que os mitos possuem símbolos específicos que não possuem ordem, não podem ser fabricados e nem suprimidos, pois eles já fazem parte da psique humana. Esses mitos, qualquer que seja a natureza deles, possuem um ponto em comum, que é aplicável aos campos de literatura, folclore, jogos, videogames, etc. Isso é o que ele denomina de monomito, ou a jornada do herói. Eu botei aqui do lado a figurinha, né, das etapas da jornada do herói. São todas essas. Então ele fala que nos contos de fada, o que faz o herói partir em busca da aventura pode ser uma coisa insignificante, enquanto que no mito a vida física e espiritual da Terra pode estar em perigo. No conto de fadas você vai ter um microcosmo e no mito vai ser uma coisa de escala histórica universal. O próprio ele usa a análise das funções dos personagens dos contos de magia para falar dos contos. E as funções dos personagens não mudam, são sempre as mesmas, por mais diferentes que eles sejam e definem a sua importância. Aí a Rodrigues, ela separa o monomito de Joseph Campbell em 3 etapas. Separação a partir, né, que é quando o herói está em um lugar comum a ele. Então surge um conflito que chama para aventura. Prova de vitórias da iniciação. Pode ser superado com armas que foram dadas por seu ajudante espiritual. Após a aprovação dos testes, sua sabedoria é alcançada. O regresso e a integração à sociedade. Ao superar o inimigo, o herói pode enfim levar sua recompensa. Ele retorna à sua comunidade, permitindo que seus benefícios se estendam a todos. O Vogler, ele tem um livro chamado Jornada do Escritor. Ele vai diminuir os passos da jornada do herói, do monomito, em menos passos. Que é o que o pessoal usa em filme, cinema, jogo. Aí ele fala, né, que a interatividade sempre esteve entre nós. Todos fazemos várias associações de hipertextos não lineares em nossas mentes. Mesmo quando ouvimos uma história linear, na verdade, a jornada do herói se presta muito bem ao mundo dos jogos de computador e experiências interativas. As milhares de variações sobre o paradigma, elaborado através de séculos, oferecem infinitas ramificações a partir das quais infindáveis redes de história podem ser construídas. Aí depois disso, a gente vai entrar na cultura japonesa. Eu vou falar primeiro sobre os Ainu, que são os indígenas do Japão. Eles eram os primeiros habitantes do Japão, descendentes do Jomon, que era nessa época aqui, e eles foram negados, marginalizados e ignorados pelos japoneses Yamato,
de ascendência yayoi, que são os japoneses que a gente conhece hoje em dia. Eles têm suas crenças e culturas próprias, se dizem descendentes do urso, águias ou pássaros, e eles acreditam no seres chamados Koropokoro, que eram anões que viviam em Ezo, hoje é Hokkaido, os quais seus ancestrais exterminaram. Eram pessoas pequenas que podiam facilmente se abrigar sob uma folha de bardana. Para eles, a palavra Kamui Moshiri significa País dos Deuses. E a divindade mais importante também é a deusa do Sol, pois governa as coisas boas que Deus fez. O Sol seria o princípio feminino e a Lua o masculino. Não é o Sol que os Ainur adoram, mas a deusa que reside no Sol e cujo brilho brilha através dele. No entanto, é extremamente interessante e curioso saber que a deusa que vive no Sol e o Deus que reside na Lua são a própria vida e alma desses objetos úteis. Tire a deusa do Sol e imediatamente tudo se torna escuridão, e escuridão durante o dia. E retire o Deus da Lua e não haverá um cisco de luz durante a noite. Por isso, os Ainur, como muitas pessoas não civilizadas, temem um eclipse total ou parcial do Sol ou da Lua. Aí agora a gente vai entrar nos japoneses e japoneses. Em 400 a.C., né, vários povos... teve invasão no Japão de vários povos diferentes do povo Jamon. Eles expulsaram os nativos do país para o norte e para o leste do continente. Nessa época, a figura mais importante era a Himiko, a rainha xamã, que vivia numa fortaleza guardada por muitos homens e mulheres. Ela morreu aos 65 anos. Depois veio um período Kofun Yamato, que foi quando surgiu o estado de Yamato, cujo centro do poder ficava na bacia Nara, em Yamato. E também foi quando foi introduzido o budismo e a escrita no Japão. Depois, no período Nara, a gente teve o Kojiki e o Nihon Shoki, que são as obras que falam sobre a mitologia japonesa, né? Tratam da criação do arquipélago japonês e das origens da família imperial. Afirmam que os primeiros criadores das ilhas japonesas foram dois deuses celestiais, chamados Izanagi e Izanami. Também fala de Amaterasu, a deusa do sol, Susanoo, o deus das tormentas, e Tsukuyomi, o deus da lua, que são filhos do Izanagi. A Amaterasu foi, então, progenitora da família imperial japonesa. As religiões, né, do Japão são o shintoísmo, o budismo, o taoísmo e o confucionismo. O shintoísmo é a crença na presença do kami, né, da divindade. Ela é animista, não tem um fundador nem um livro sagrado. E as suas relíquias são a Magatama, que é a joia, a Yata no Kagami, o espelho, e o Kusanagi no Tsuru, que é uma espada, que são as insígnias imperiais até hoje. O budismo foi introduzido por volta de 552, possui o conceito de karma, e enfatizou a moralidade prática, salientando a importância das relações humanas, a moral e a família, e referência aos antepassados. Não teve um sistema de doutrinas e coexiste com o shintoísmo pelas práticas xamãs. O caminho do Tao, né, que é o taoísmo, ele é baseado no 5 elementos no Yin e Yang, tem várias divindades imortais e enfatizam a volta à natureza de uma vida sem defeitos e convenções sociais. Já o confucionismo é racionalista e quando a sociedade está bem estruturada, prevalece a atitude confucionista, que é a participação no processo social por intermédio dos ritos dessa mesma sociedade. Foi ele que ajudou a dar uma base moral ao Estado japonês. Então, a gente vai entrar agora em videogames. A definição de videogame é um jogo gerenciado por um dispositivo eletrônico que permite interagir com as imagens de uma tela. Nele, o usuário deixa de se tornar um ser passivo e passa a ser ativo, porque ele interage com o jogo. Não pode se recorrer, para estudar ele, você não pode se recorrer somente ao texto. Tem que prestar atenção na representação, né? No que você está vendo, ouvindo e tudo mais. E essa estrutura narrativa ele possui começo, meio e fim. Personagem, música, espetáculo, elementos dos quais se baseia a narrativa contemporânea. Eles também possuem características do romance, filmes e televisão. Pois assim como o romance, os personagens enfrentam conflitos, como no filme uma narrativa de forma visual.
A experiência de jogo difere também de ler um livro ou ver um filme, pois participamos das ações, experimentamos, aprendemos o comando do jogo, etc. Isso é uma imersão, né? Imersão é um momento que o jogador está transportado para outro universo e sente a ficção codificada como uma metáfora da realidade ou como uma realidade verossímil para seu corpo encarnado em um avatar. Esse avatar seria o personagem que o jogador controla, o herói do jogo. Você pode dar uma pausa na imersão quando você vai salvar um jogo e fazer outra coisa. Então, o jogo de videogame, assim como um livro, é composto por várias pessoas numa equipe que o cria, segundo a Lemos, como está aqui na tabelinha do lado. Então, a composição do jogo é um texto verbal e visual, ele reúne forma e conteúdo, e Lemos considera como texto para a leitura do corpo do jogo o manual do jogador, a narrativa de base, o texto verbal institucional, fatores de intertextualidade, elementos que fazem parte da ficcionalidade do texto do jogo, o texto verbal e visual apreendido pelo jogador. Para Krakus Nova, criar uma história para jogos precisa de conceito, ponto de partida, cenário, contexto, backstory, premissa, sinopse e tema. E também você pode escolher qual é a estrutura do seu jogo, né? História com 3 atos, jornada do herói, ou por episódio, como uma série. E aqui estamos as classificações dos personagens que a Krakus Nova mostra pra gente. Né? Pode ser um arquétipo, como herói, sombra, mentor, ajudante, guardião, pícaro, arauto. Personagens contemporâneos, protagonista, anti-herói, co-protagonista, antagonista. Personagens auxiliares, personagem essencial, companheiros, lacaio, aliados, capangas e tupeira. E os personagens específicos para os games. Personagem do jogador, avatar, não jogáveis, chefes, inimigos, ajudantes do jogo, animais, fantasia, licença, histórico e mítico. Agora a gente vai entrar no jogo, né, propriamente dito. O Okami está disponível para essas plataformas, todas. É um jogo de ação e aventura. E os pontos em comum com a cultura japonesa são seu sombreamento, simbologia recorrente e mitologia japonesa. Não se sabe em que momento a mitologia passou a fazer parte da narrativa. A natureza é utilizada sendo boa e mal ao mesmo tempo, por se estar em Amaterasu como sendo a vida quando ela executa determinada ação, também é vista em sua pior forma por meio de seres malignos que são acompanhados pelas secas e pragas, fazendo com que a vegetação murche e, assim como os habitantes de Nippon, devem estar em comunhão com essa natureza, às vezes bela e às vezes perversa. A história do jogo gira em torno de um lobo de poderes sobrenaturais, chamado por alguns personagens de Amaterasu, e que precisa salvar o país de Nippon do mal. Para isso, o jogador deve enfrentar diversos inimigos e resolver os problemas dos habitantes do país. O tempo e espaço de jogo é o mesmo dos Mukashi Banashi. O mapa da área que o jogador deve viver suas aventuras é claramente uma representação do Japão. Aí no prólogo você vai ter Amaterasu, Shiranui, né, que é esse lobo branco. Vai aparecer Orochi, que é a serpente que também está presente no Kojiki. Nag, que é a abreviação de Izanagi, se você pegar o original, o nome é Izanagi, né, japonês do jogo. E uma pessoa desconhecida, que depois eu vou falar dele, que é o Susanoo. A narrativa você vai começar primeiro em Nippon, né, que é a parte referente aos deuses celestiais. Depois você vai ter acesso a esses dois outros lugares. Aí depois você vai voltar para Nippon, vai descobrir quem foi que acordou Orochi e vai ganhar a espada chamada Tsungari. E aí depois você vai para Seiyan, que é a área que é a parte que tem a ver com Himiko, a praga, o Orishima Taro, o reino do Watatsumi, Onigashima e a raposa de 9 caudas. E depois você vai ter acesso à área que tem a ver com a cultura Aino, que é o arco de Okikurumi. Vai falar dos Kuropokuro, vai voltar para o passado de novo, vai derrotar Orochi, vai ter os demônios gêmeos,
vai para a Arca de Yamato e lá dentro você vai derrotar o último chefão, que é o Yami. Falar dos meus resultados agora. Amaterasu. Semelhanças com Amaterasu, Tokuji barra Nihon Shoki. O nome, os símbolos ligados à sua linhagem, que no jogo a espada, o espelho e a Magatama, né? Elas são armas do jogo. E a sua residência, que ambas moram na planície celestial. A diferença é que no jogo ela é um lobo, né? Na história normal ela não é um lobo. A utilização de um pincel, né? Que o jogador usa um pincel para usar os seus poderes. E é que ela é protagonista e é avatar do jogador. Uma coisa interessante é que na cultura Aino, a Márcia Namekata escreveu, né, que os deuses vivem em seu próprio mundo, sob forma humana. No entanto, quando visitam o mundo dos homens, fazem-no sob outra roupagem, por vezes como animais, ou então plantas, e são dessa forma considerados como presentes para os humanos, visto que também atendem às preces que estes lhe dirigem, normalmente visando suprir suas necessidades mais imediatas de sobrevivência. E é isso que a gente faz no jogo. Então, a jornada do herói, né, da gente no jogo, ela começa com a partida, né, chamado para aventura por meio do pedido de Sakuya. Aí, inicialmente, a Materaço, ela recusa, não quero ir. Só que ela ouve o Orochi gritando e ela vê que o mundo tá todo em trevas e todo mundo tá no mal lá. Tá ruim, tá todo mundo mal. Aí, o primeiro limiar você vai ser quando você vai acessar as novas zonas do jogo, depois que você sai de Nippon. E também o desafio de Waka, né? O ventre da baleia seria a derrota de Orochi, né? O primeiro chefão. Iniciação, caminho de provas, né? Seu percurso durante o jogo. Aí você vai encontrar com a deusa barra símbolo de tentação, que é Raul. Eu botei isso porque, mesmo considerando a Materaço mulher, né? A loba, né? Ela e o amiguinho dela, que é a nossa instrutor, eles ficam tipo de queixo caído quando vê que a Arau tem uns peitões. Então eu botei assim. Guardiões do Último Limiar seria os que você derrota na Arca de Yamato. A apoteose é quando a Materaço está perdendo para o Yami, né, o último chefão, e os amigos dela oram para ela e ela entende que ela é muito forte quando todo mundo acredita nela. O retorno, né, ela retorna, quando ela derrota o Yami, ela retorna e vira Senhora de Dois Mundos. E tem a liberdade para viver, que é quando ela volta para a planície celestial. Já no Code Geass, a gente não tem uma jornada tão grande, porque a Materaço não é protagonista da mitologia japonesa. Você consegue fazer isso com Susanoo, mas não com ela. Então eu separei as partes que eu achei que seria melhorzinho para botar, né? A partida. O chamado da aventura começa quando Izanagi, né, o pai dela, dá a missão a Materaço de governar a planície celestial. Aí ela aceita o chamado e o guardião do limiar dela é Susanoo, que ele faz uma série de pirraças, né, para impedir ela de assumir, porque ele queria ficar na planície celestial. O retorno com o auxílio de externo. Não sei se vocês estavam na palestra ontem, mas comentaram que ela foi resgatada da caverna, né, que ela estava, pela divindade Amenouzume, né? Aí então ela bota um espelho lá para ela, né? Aí ela sai curiosa, vê seu reflexo e ilumina todo mundo novamente. Agora o Susanoo, semelhante ao seu nome, a sua descendência, que lá no jogo ele também é descendente de Izanagi, a narrativa do Orochi e os seus atos imperdoáveis. A diferença é a derrota do Orochi, ele não é protagonista, também não é divindade. A representação é que no jogo ele é covarde, atrapalhado, dorminhoco, gosta de saquear, só coisa ruim. E nas ilustrações que você encontra, normalmente ele tá de roupa branca, calça vermelha, cabelo e barba longo, tem uma espada e tem um ar de guerreiro, assim, né? E a diferença também é o modo de praticar os atos, porque no Kojiki ele vai abrir um buraco na porção mais alta do forro da sala de tecedora divina e atirar um cavalo que tivesse sido esfolado a partir da cauda. E no jogo ele vai retirar a espada que selava o Orochi, bloqueia a saída da vila com uma pedra para poder refutar as lendas do seu vilarejo. Aí eu classifiquei ele como trickster, anti-herói,
personagem essencial, aliado, NPC e mítico. O Isum, né? Semelhanças com o conto do Isumboshi. É uma pessoa pequena, viajante, tem a beleza do martelo mágico e a diferença é a mistura de narrativas de Isumboshi, Aina, Sukunabiko e Hieda no Are, né? É do Zaino por causa do Koropokoro, das pessoas pequenininhas que eu mencionei. O Isumboshi, né, o polegarzinho do folclore japonês. Sukunabiko era o deus pequenino que, segundo Luiz Mieto, pode ser interpretado como alter ego de Okuninoshi. Como o Isum também é para o Amaterasu, que a gente não, o Amaterasu não fala no jogo, né? Ele que fala por ela. E também com Hieda no Are, que é o orador do Kojiki. Isum é o orador de Okami, onde os jogadores analisados por Gavi se consideram leitor da história que Isum escreveu. Né? E também aqui no jogo ele é ajudante, não é personagem principal. E também a representação dele, se você colocar na internet lá, esse post é bem diferente. A classificação classifica como mentor, auxiliar, companheiro e ajudante. A jornada do herói dele, né, eu coloquei aqui, né, que a partida ocorre naturalmente após reconhecer Shirano e Amaterasu. Ele aceita o convite, mas no começo, assim, você vai ver que ele recusa o chamado, porque ele não queria ser enviado celestial de acordo com o avô dele. Quando você chegar lá na cidadezinha do Zaino, você vai descobrir. A trajetória é a mesma de Amaterasu. Mas ele não retorna para casa dele, ele decide ficar lá no mundo especial junto com a Sakuya. No conto do Isumboshi, ele também não retorna para casa. Aqui eu vou falar rapidinho, né? Porque o meu tempo está acabando já. O King Wada, né? A semelhança com os que tem nos contos, né? Seu nome, sua função, que ele é a divindade guardiã dos mares, que pacificava o caos por onde quer que passasse. Ele é mentor e doador também no folclore. E ele é o deus Otatsumi, é chamado de dragão de água e rei dos dragões. A função também é igual, a moradia também no fundo do mar. E a diferença é que no jogo, Otohime, ela é mulher do rei, no folclore ela é filha do rei. E também tem a presença das raposas nove caudas no jogo, que no folclore não tem nada a ver. Aí botei ele como ajudante, aliado NPC, ajudante do jogo, personagem camaleônico, guardião de limiar, mentor e doador. O Urashima, né, do Urashima Taro. A semelhança é o nome, a simbologia da água, que simboliza o inconsciente. O baú, que tanto. Só que no folclore, alguns ele abre o baú e fica velho e morre, e outros não. E no jogo ele só fica velho. E a diferença é que no jogo ele é casado com uma humana, né? A sua representação, ele não tem relação com o Otohime. O animal marinho que leva ele para o mar é uma orca e não uma tartaruga. E ele que sofre maus tratos e não a tartaruga. A classifica ele como ajudante, aliado, NPC, ajudante do jogo e herói. A Kaguya, as semelhanças são seu nome, né? E ela cria lanças da lua e que ela tem saudades da lua. A diferença é que no jogo ela não tem pretendentes, também não aparece a mulher do cortador do bambu e também não tem referência ao Monte Fuji. E ela é representada como sendo uma alienígena no jogo, né? Tanto é que ela tem um capacete. Ele é bem diferente do que você vê até naquele anime do Estúdio Ghibli. Classifiquei ela como ajudante, aliada, NPC, ajudante do jogo, mentor e doadora. Momotaro. Momotaro, semelhança são nome, aparência, né? Relação direta com o pêssego. A simbologia da Onigashima, que é um lugar que os japoneses desconhecem, né? Lá no jogo, as ilhas em volta, o jogador também desconhece. A presença do Kibidango, e a diferença é que a caça aos monstros no jogo é só uma brincadeira e ele não é protagonista. Botei ele como ajudante, aliado, NPC, ajudante do jogo e mandante. Aqui, Animal Lover, ele é só um distribuidor de missões, né? Essas aqui são os originais já. Ele parece assim ter a ver com o Kuninushi, mas somente por causa do seu coelho de Naba, mas a gente não sabe muito sobre ele, não.
Cocari não pode ser associado a nenhuma narrativa tradicional. Seu cachorro, porém, pode ter sido inspirado em Nossa Satomi Hakenden. Ainda, a aranha que aparece na história de Cocari pode ser associada a outras histórias, porém é de sem consistência. Nem no Mercador e nem em Onigiri foi encontrado nada que pudesse relacionado a algum personagem de outra narrativa tradicional, sendo apenas funcionais para jogos. Aí todos eles são ajudantes, aliados, NPC e ajudantes do jogo. Aí aqui embaixo eu botei separadinho, mas melhorzinho o que cada NPC é. A conclusão e comentários, né? O protagonismo do jogador. Outros personagens perdem o protagonismo por causa da mudança de linguagem. Outras narrativas compõem do jogo como intertextos importantes. Houve a necessidade de consultar a versão japonesa do jogo, né? Para poder ver os nomes direitinho se batiam, se era isso mesmo. Conseguimos confirmar que a caracterização dos personagens com base nas narrativas tradicionais de origem, seja em seus aspectos físicos, personalidades, elementos da narrativa, entre outros, para compô-las. Demais jogos com características similares podem ser alvos de novas análises futuramente, contribuindo deste modo aos estudos sobre a mídia e o entretenimento japoneses, ou mesmo de um modo geral. Acabou. É isso, minha gente. Eu criei a minha bibliografia. Muito obrigada. Não vou passar tudinho não, porque tem muito texto. Muito obrigada, Camila. Foi bastante densa de informações, né? A sua análise sobre esse jogo foi bastante interessante. E a gente sempre aprende, né? Sobre cultura e mitologia, né? Como você apresentou. E eu convido as outras duas pessoas que compõem essa mesa, que é a Ju Nunes e a Juliana, para a gente fazer esse segundo momento. Então, a gente tem alguns comentários, né, que foram colocados por quem nos assiste aqui no chat do YouTube. Por favor, continuem mandando, né, os comentários e principalmente as perguntas. Vou começar aqui na ordem da apresentação, tá? Eu vou pegar aquela pergunta para Camila que eu tinha pulado antes, né? PC Gamers pergunta: você viu a série das lendas japonesas na Netflix? O nome da série se chama Junji Ito, Histórias Macabras do Japão. Não, assisti ainda não, mas tá na lista. Tá na lista, né? Nossa, eu não vou assistir, não, esse negócio de macabro. Eu já saio correndo. Fico com medo de não dormir à noite depois. Mas aí eu tenho uma pergunta para você, Camila. Por que você acha assim que tem na construção do jogo tem essa mistura de elementos, assim, mistura de duas histórias diferentes, ou alteração de característica de personagem, assim, qual é a explicação que você acha que tem para existir esse então, tipo a mistura, né? Eu acho que é porque os criadores eles queriam pegar assim todas as culturas, lendas, folclore, tudo do Japão, e entregar um jogo que tivesse o Japão representado culturalmente, né? E Carol, tu pergunta. Não, assim, por que você acha que foi misturado, assim, né? Então, por isso, foi Teve essa entregar o intenção jogo de condensar, né? Mas, É. assim, uma coisa é condensar, outra coisa é você até, assim, meio que mudar a história em que você se baseou, ensinando, entre aspas, uma coisa diferente do original, né? Aí eles não tinham como fazer, por exemplo, igual a história, né? Porque são várias histórias diferentes. Aí, senão ia ficar uma coisa meio chata, meio sem graça. E como todo jogo tem o seu pedacinho somente do jogo, né? Original, aí botaram também. Tipo, o mercador, né? O mercador tem todo jogo, né? E eles botaram o mercador pra você comprar as coisinhas lá e tudo mais. Entendi. Então é um tipo de tentativa de imprimir uma originalidade, assim, né? Isso.
Entendi. Você Misturada com pega a pra necessidade de compatibilização, né? Com a fluência você do jogo. pega pra jogar Okami, você não vê nenhum jogo igual ao Okami. Você vê jogo de samurai, jogo de época, mas não assim que retrata o folclore japonês, né? A cultura toda, né? Entendi. É o seguinte, se você tivesse acesso aos criadores desse jogo, né? Quais seriam as sugestões que você poderia fazer para aprimorar o jogo, assim, deixar ele mais emocionante, ou de repente fazer a versão 2, assim? Que às vezes tem, né, o jogo versão 1, aí depois tem a continuação e a continuação da continuação, né? O que você sugeriria? Então, teve a continuação, né? Só que tem Ah, muitos elementos repetitivos na continuação. Só que a continuação, se eu não me engano, era só pra Nintendo Wii, né? Que era com, como se fosse o filho de Amaterasu. Mas se você ler o nome, você vai descobrir que não é bem o filho de Amaterasu. Assim, na minha opinião, eu acho que se tivesse outro jogo, tinha que aumentar os elementos de batalha e diminuir mais as falas, porque eu conheço gente que parou de jogar porque tinha muita fala. Aí nem nossa. chegou a completar o jogo. Tem aquela. O pessoal não teve paciência de ler, assim, ou alguma coisa assim, ou de esperar, oba, um podcast, né? Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver. Essa pergunta é de Eduarda Eveni. Você pretende fazer um livro sobre esse jogo? Então, eu também tinha perguntado aí a mesma coisa. A gente. Assim, eu até gostaria de fazer um livro, mas como o meu orientador estava falando, né? Eu teria que conseguir entrar em contato com os criadores do jogo e pedir autorização para usar as imagens, etc, etc. É muito difícil esse acesso, né? Eu teria que conseguir mandar um e-mail, entrar em contato, dizer assim, olha, eu estou querendo publicar um livro, eu posso usar as imagens para não usar o direito de copyright, etc. Entendi. Bom, gente, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta vinda do público e pelo horário que a gente tem, né? A gente pode agora passar para as considerações finais, então. E, finalmente, Camila, por favor. Oi, eu gostaria de agradecer, né, pessoal, por ter Camila, fala dado um essa pouco mais oportunidade. próximo do Oi, microfone, por favor. Tá tá me baixinho. ouvindo? Agora. Eu gostaria de agradecer ao pessoal do Grifinório, né, por essa oportunidade de deixar eu apresentar o meu TCC, né, primeira vez que estou apresentando numa palestra. E eu gostei muito da apresentação das meninas aí também, da Júlia, Juliana, e das que passaram também. Amanhã estarei aí para assistir de novo. E eu gostaria de vender o meu peixe aqui, das minhas Fique aulas, à posso? vontade. Peraí, só um minutinho. Ai, pronto. Aparecendo aí? Eu acho que o pessoal da administração tem que compartilhar. Entrou. Pronto, eu estou abrindo uma turma de japonês agora para março, se eu tiver aluno, porque eu ainda estou tentando conseguir aluno, que é um pouquinho difícil para mim, para conseguir trabalho sem ser home office, né? Que eu sou cadeirante, eu já tive até a oportunidade de fazer um intercâmbio no Japão, mas não deu certo por conta da minha condição física, então eu não fiz, mas fica aberto o convite aí para quem quiser assistir as minhas aulas, eu estou abrindo a turma agora, eu tenho o meu contato aqui embaixo, se quiser salvar. Ou pode me chamar lá no Instagram, @nihongonotomodachi. Certo. Então, pessoal, quem puder aí, né, e tiver interesse de aprender Nihongo, eu já vou avisando que não vá pensando que é curso de inglês, né? Tem que já entrar com a faca entre os dentes ali, sabendo que vai desbravar
uma, né, uma seara assim um pouco mais desafiadora, mas é muito prazeroso a partir do momento que você começa a aprender sobre a língua, você também se imerge um pouco mais na cultura, né? E tem acesso a outras coisas que são perdidas em traduções, né? Então, fica aí o convite para estudar Nihongo com Camila, então. Se puder compartilhar também, ajudar aí a conseguir gente, agradeço. Joia, muito obrigada, Camille, parabéns, viu, pela sua análise. Você fuçou em várias fontes de tipos diferentes, né, de fontes para fazer esse seu levantamento e trouxe agora, também para quem ficou doido comigo foi meu orientador, porque eu perturbei muito ele. Eu passei a pandemia todinha fazendo TCC. O orientador sofre. Eu não vou negar que eu sou orientadora também. Mas a gente entende, né? Quando sai o trabalho final com um resultado muito bom, tudo isso se apaga e a gente fica só com o lado bom para lembrar, né? Posteriormente. Bom, e assim a gente encerra então a mesa de hoje. Agradeço especialmente pela presença de vocês, né? Ju Nunes, Juliana Queiroz, Camila dos Anjos. Peço desculpa à audiência, né, pela ausência de Ágata. Infelizmente, aqui em Pernambuco, a gente está com alguns dias assim de chuva muito, muito pesada mesmo, né? E que a internet fica muito comprometida. Então, numa próxima oportunidade, eu tenho certeza que a Agatha vai mostrar um belo trabalho também, né, no seminário. E agradeço também pela participação aí, né, de toda a comunidade que está assistindo, todo mundo que comentou, que mandou perguntas, né, e que sempre estimula, né, o pessoal que participa da mesa, aplaude e manda o WhatsApp, né? E essa motivação, essa energia é sempre muito importante, né? Não é fácil a gente pegar e se expor, né? Trazendo o que a gente faz de maneira assim organizada e domando o nosso nervoso também, né? Então, fica aqui esse agradecimento a todo mundo que assistiu e que apoia e que participa. E quem não assistiu as mesas anteriores, tanto desse Geeknário 2023 como do Geeknário anterior, né? Por favor, não deixe de assistir, porque vale muito a pena, e mande os links para os amigos, né? Vamos ajudar a divulgar. O Geeknário vai seguir, né, com outras mesas aí, e a gente vai ter no dia de amanhã uma outra mesa intitulada, deixa eu ver aqui, desculpem, eu fiquei emocionada aqui com, com a apresentação, os comentários de todo mundo, vai ser relacionada à mitologia, né? Então, o nome da mesa de amanhã, sábado, que vai ser das 14 às 16h30, no mundo geek da mitologia, né? A gente vai ter a presença de 4 palestrantes aí, né, que são grandes estudiosos, então, por favor, não perca. E se você perder o live, depois assista o gravado, que você não vai se arrepender. Então, por favor, não deixe também de colocar seu like e seguir o Instagram, @geeknárioseminário, e a gente se vê por lá. Até mais, gente.